Beijo. Boa noite, estamos iniciando mais uma aula da nossa pré-mocidade da Casa de Caibar e vamos iniciar então com a nossa prece. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai maior, a Jesus, nosso irmão e mestre querido, a essa equipe da Casa de Caibar, que sabemos está desde as primeiras horas do dia preparando este ambiente para que nós pudéssemos estar aqui reunidos agora, agradecendo, Mestre Jesus, pela oportunidade de aprendizado, pela oportunidade desta união que temos e pela oportunidade de passarmos adiante um pouquinho que nós sabemos e aprendermos com essa equipe espiritual tão maravilhosa. E assim, Mestre Jesus, pedimos para que a nossa reunião desta noite transcorra em muita paz, muita alegria e muita harmonia. Que assim seja, graças a Deus. Então, hoje, nós vamos começar o capítulo 4, que vai falar, nós estamos lendo o livro Céu e Inferno, né? E hoje vai ser o capítulo 4, Doutrina das Penas Eternas. Eu vou ler e depois a Marilene vai explicar. A doutrina das penas eternas nasceu numa época em que os homens eram grosseiros, brutos e não conseguiam entender a existência de um Deus bondoso e generoso. Para eles, Deus tinha de ser duro e enérgico com aqueles que faziam maldades. Um Deus sereno e pleno de misericórdia seria, para eles, um ser fraco que não sabia se fazer obedecer. Por esse entendimento, conforme a gravidade do erro cometido, o criminoso deveria receber uma punição após a morte, que fosse para todo sempre no inferno. Porém, com o passar do tempo, os homens foram ficando mais evoluídos e a ideia foi perdendo força. Os espíritos superiores ensinam que só o bem é eterno. A ideia do sofrimento sem fim dá a impressão de que existem espíritos indefinidamente enredados no crime, o que, sabemos, não é verdade. O Espiritismo nos ensina que o ser humano, um dia, certamente irá arrepender-se do mal que fez, melhorar-se e buscar o caminho do bem, tanto nesta vida quanto na vida espiritual. Agora a Marilene vai explicar. Elida, deixa eu só tirar uma dúvida para ver se eu não estou lendo errado. Você falou capítulo 4, no meu está capítulo 6, é isso mesmo? É esse mesmo, é porque diferencia um pouquinho, mas é que a gente está falando da doutrina das penas eternas, né? Tá bom? O meu está dando capítulo 6, mas tudo bem, está ótimo. Bom, então, boa noite, meus amores. Deixa eu só falar uma coisa. Esse livro, realmente, eu estava lendo hoje, esse livro tem que ser realmente estudado, né? Ele não basta ser só lido, que ele é muito difícil. É bem diferente, você pega o livro dos espíritos, perguntas, respostas, é mais fácil para você entender, só que você tem que ler, é muito complexo, é muita coisa, muita informação. Então, eu pensei que de que maneira que eu ia tentar passar aquilo que a Lara passou para mim, o tópico de a origem da doutrina e argumento a favor das penas. Bom, eu vou ler primeiro o primeiro tópico, que é a crença na eternidade das penas, perde terreno a cada dia, de tal maneira que, mesmo não sendo profeta, podemos prever o seu fim próximo. Bom, ele está dizendo aqui o seguinte, que hoje em dia a crença nas penas eternas está fadada a terminar essa crença porque ela não se sustenta por todos os argumentos que a gente já vem aprendendo, que a gente vem estudando. Ela entra em contradição com o Deus justo que nós conhecemos, que não poria um filho para um sofrimento eterno. Mas vamos lá, então. Qual é a origem da doutrina das penas eternas? A doutrina das penas eternas, como a do inferno material, teve a sua razão de ser
quando podia servir de freio para os homens, o homem intelectual e moralmente pouco desenvolvido. Da mesma maneira, eles não podiam impressionar-se muito com a ideia de penas espiritualizadas. Também não se impressionariam com penas temporais. Não compreenderiam mesmo a justiça das penas graduais e proporcionais. Então, essa parte também a gente já estudou, que tudo isso veio no tempo de Moisés, que a humanidade ainda estava numa infância espiritual, ainda estava muito primitiva, que ela não tinha condição de entender algum ensinamento mais sutil, mais espiritualizado. Tinha que ser mais uma coisa de freio mesmo. Então, esse tipo de penas veio no sentido de frear momentaneamente aquela humanidade ainda grotesca, primitiva, bárbara. Ela não tinha, nós, né, que nós sabemos que éramos nós naquela época, não tínhamos condição de entender na época a doutrina espiritualizada do Cristo. Mas, conforme o tempo foi passando, nós fomos recebendo mais informações, nós fomos mais aprendendo, e nós mesmos começamos a questionar essas penas. E com o advento do Espiritismo, com os ensinamentos, com a vinda do Cristo, nós começamos a ver Deus de uma outra maneira. Porque nós sabemos que na época em que foi, né, que essa pena era imposta, nós tínhamos o conhecimento de um Deus guerreiro, de um Deus vingativo, de um Deus que tinha que ser temido. Porque o povo, naquela época, precisava temer para poder ser freado. Ele não tinha como só entender. Então, naquela época, Deus era vingativo, era duro, era implacável. Mas aí veio Jesus, com a revelação, nos mostrando que Deus, pelo contrário, Deus era amor puro. Então, essas penas que nós estávamos acostumados já não fazia mais sentido. Como que Deus, sendo justo, bom, amoroso, poderia, em N situações, condenar um espírito a um sofrimento eterno? E em conflito com a justiça de Deus, com o Pai amoroso que Deus é conosco. Não tinha como ver. Aí vamos aqui aos argumentos, né, que foram nos mostrados nesse livro, primeiro, a favor das penas eternas. O principal argumento que se invoca em favor é o seguinte, aqui está dizendo, né, o argumento a favor das penas eternas. Admite-se entre os homens que a gravidade da ofensa está na razão da qualidade do ofendido. Quer dizer, o que é mais grave depende de quem nós estamos ofendendo, né? Então, aqui, ó, aquele que comete contra um soberano, aquela que se comete contra um soberano é considerada mais grave do que a cometida contra um simples cidadão, e é punida com maior severidade. Então, entendemos assim, se nós transgredimos, agredimos um soberano, um superior, a nossa falta seria considerada mais grave. Então, punidas mais severamente, né? É o que está dizendo. Aí, o que ele vai refutar? O que está dizendo, o que está falando ao contrário? Replicando. Toda refutação é um raciocínio que deve ter seu ponto de partida, uma base em que se apoiar. Tá. Então, encontramos essas bases nos próprios atributos de Deus. Deus é único, eterno, imutável, imaterial, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, infinito em suas perfeições. Não se pode conceber Deus sem esse infinito de perfeições, pois sem isso não seria Deus. Desde que poderíamos conceber um ser que possuísse o que lhe falta. Quer dizer, se Deus não possuísse todos esses atributos, não poderia ser considerado Deus, porque poderia existir um ser que possuiria todas essas qualidades. Então, ele não seria Deus, né?
Deixa eu pôr meus olhos aqui, que está mais fácil para ler. Para que ele seja único, é necessário que nenhuma o possa superar. Portanto, é necessário que seja infinito em todos os seus sentidos. O infinito de uma qualidade exclui a possibilidade de uma qualidade contrária, que anula ou diminui. Um ser infinitamente bom não pode ter a menor parcela de maldade. E um ser mau não pode ter a menor parcela de bondade. Admitindo-se que uma ofensa temporária praticada contra a divindade possa ser infinita, vamos dizer que nós tínhamos ofendido Deus de uma maneira, né, terrível. Deus, vingando-se por um castigo infinito, seria infinitamente vingativo. Então, ele já não teria todos os atributos. Então, isso já contraria a doutrina das penas eternas, porque se Deus é vingativo, ele não é perfeito. Não é verdade? Deus está em toda a sua parte, tudo vê. Se ele for insensível aos clamores pela eternidade, será eternamente impiedoso. E se for impiedoso, não é infinitamente bom. Então, mais um outro questionamento. Como Deus imputaria uma pena infinitamente, ele olhando, vamos fazer, né? Desenhar paisagem, Deus lá de cima do firmamento, olhando o inferno lá, nós, coitadinhos, lá se queimando, sofrendo, pedindo, me perdoa, me perdoa, me perdoa. E ele se satisfazeria com isso. Que Deus seria esse? Na verdade, não dá para conceber a ideia de um Deus, né, que procederia dessa maneira quando ele imputasse uma pena por toda a eternidade. Outro, vamos lá, próximo. Deus é soberanamente justo e bom. A soberana justiça não é mais inexorável, nem que deixe impune todas as faltas, mas a considera de maneira mais rigorosa o bem ou o mal, recompensando um e punindo o outro em perfeita equidade, sem jamais se enganar. Quer dizer, a verdadeira justiça faz justiça. Pune aquele que precisa ser punido e beneficia, e premia aquele que foi bom, né? Que merece ser premiado. Deixa eu ver, vamos lá. Se o culpado você volta para Deus, arrependendo-se, pedindo para reparar o mal cometido, isso equivale a um retorno ao bem. Se o castigo for irrevogável, esse retorno ao bem não produz efeito, desde que Deus não leve em conta o bem e não pratique a justiça. Entre os homens, o condenado que semeia e vê a sua pena comutada é às vezes perdoado. Haveria, pois, na justiça humana mais equidade do que a justiça divina? Então, o que quer dizer esse parágrafo? Por essa lei de penas eternas, nós sabemos que, se você se arrepender antes de você morrer, você tem uma chance de escapar lá do inferno, das penas eternas, né? Então, você teria que se arrepender antes de morrer, pronto, você estava bem. Mas, se aqui já está falando que há um espírito que vai sofrer, ele confirma uma vida após a morte, não é verdade? Porque se eu estou sofrendo lá no inferno, eu estou tendo uma vida, eu estou tendo um sofrimento. E se eu estiver me arrependendo, não adianta mais nada, por quê? Que Deus é esse? Quer dizer, só se eu me arrepender antes de eu morrer, não tem lógica. Então, é mais um ponto fardo que eles questionam nessas leis, né? Isso daí é só por alto, né? Estou dando só uma pincelada. Agora, vou pular já aqui embaixo. A recompensa concedida aos bons, sendo eterna, deve ter como contraparte uma punição eterna. É justo proporcionar a punição à recompensa? Quer dizer, está dizendo assim, que se você dá uma recompensa eterna para o bom, seria justo também dar a punição também, a punição perpétua, né?
Agora, vamos ver aqui o que está explicando aqui sobre isso. Vamos lá. A punição sofrida pela alma é uma advertência do que ela fez, de que ela fez mal. Deve ter como resultado reconduzi-la ao bom caminho. Mas se a pena fosse irremissível, seu desejo de se corrigir seria inútil. Então, aqui o que está dizendo? Que não existe assim, nada assim, irrevogável. São coisas momentâneas, são os momentos que está vivendo o espírito. É o momento do arrependimento. Ele vai ter que responder por tudo que fez de errado, vai receber as recompensas pelo que fez de bom. Não é aquela coisa como se tivesse um juiz decretando: oh, você está condenado, você está absolvido. Não existe isso. Existe sempre a porta aberta para o arrependido voltar e recomeçar, né? E terminando aqui. O temor de um castigo eterno é o freio. Se eu eliminássemos, nada mais tendo a temer, o homem se entregará a todos os desregamentos. Esse raciocínio seria justo se eliminarmos a eternidade das penas suplícimas, toda e qualquer sanção penal. Quer dizer, eles estão dizendo aqui, se não tivesse meio, não fosse servir de freio isso, todo mundo ia falar, então não vou pecar, né? Não vai ter castigo. E aqui está dizendo que não existe a supressão do castigo. Só não existe a eternidade. E a gente usa aqui a palavra tá como castigo, mas nós sabemos que não é castigo, é você correção, é você corrigir aquilo que você vai sofrer aquilo que você fez sofrer, você vai corrigir aquilo que você fez de errado. Não é como se eu estivesse te punindo, mas Deus não pune, Deus corrige. E para fechar, então, nós temos que entender assim, Deus, sempre vamos pensar na bondade de Deus, na justiça de Deus, no amor de Deus. Jamais Deus iria para um filho seu e querer ver ele sofrendo no eterno, assim como nós, como pais humanos, jamais íamos desejar ir para os nossos filhos. Deus não ia querer para nós. Tudo isso que havia foi um momento, como diz aqui a lição, era necessário naquela época apenas para servir de freio. Espero que eu tenha esclarecido um pouquinho, porque é uma lição realmente muito complexa. É isso Sim, aí. mas é muito legal, porque uma frase que está aqui, que a gente leu, ó, porque naquela época, as pessoas tinham que entender que Deus, elas tinham que achar mesmo que Deus era um Deus vingativo, porque as pessoas eram muito brutas, como disse, né? Aí vem o Espiritismo, e aí que eu acho legal essa frase. Os espíritos superiores ensinam que só o bem é eterno, né? Então, o mal não pode continuar. Chega uma hora que o mal tem que acabar, e vai acabar, certo? Por que a gente está indo para um planeta de regeneração? Porque ainda vai existir o mal? Vai, mas vai ser tão pouquinho, que o que vai sobressair é o bem. E também aqui, ó, e também o legal é que o Espiritismo nos ensina é que o ser humano um dia certamente irá arrepender-se do mal que fez, melhorar-se e buscar o caminho do bem, tanto nesta vida quanto na espiritual. Então a gente vê que até aquele que para ele hoje em dia matar alguém, roubar é uma coisa normal, ele vai chegar um dia que ele vai se arrepender, porque todos nós estamos no caminho do que? Da perfeição, né? Então, isso é muito legal que o Espiritismo nos trouxe. Senão, se não fosse o Espiritismo, até hoje a gente estaria com essa coisa, né? Desse Deus. E eu achei muito interessante isso. Desse Deus impiedoso. Mas você sabe que esses dias eu estava ouvindo uma palestra, um cara falou uma coisa que me chamou muita atenção. A gente olha assim, a gente acha que o mal está imperando, né? Que existe muito mais mal, muito mais gente ruim do que gente boa. Aí ele deu um exemplo, ele falou, gente,
Nós estamos num nível, realmente, ainda somos espíritos e somos espiritualizados, mas o bem não, o mal está prevalecendo. Aí ele perguntou assim: junte muitos amigos seus. Pense no. Porque assim, as pessoas vão assistir televisão, elas vão assistir crime que está passando, vão assistir não sei quem que matou não sei quem que roubou. Aí ele falou assim: vamos imaginar um crime dantesco. E daí ele deu como exemplo um crime que aconteceu há muitos anos atrás, vocês todos devem saber, daquela menininha lá que o pai jogou, aquela Nardone, né, Isabela Nardone, que o pai matou e jogou pela janela abaixo. E aí ele falou assim, foi um crime que assim, me emocionou o Brasil, que a gente ficou aturdido, terrível. Ninguém consegue nem conceber. Aí ele perguntou: você faria isso com seu filho? Você faria isso com seu filho, Hélida? Você jogaria seu filho pela janela? De jeito nenhum. De jeito nenhum. A Josi está aí. A Josi faria, Josi? Impossível. Isso aí nem consigo nem conceber essa ideia. Tá, então, e quantas pessoas você conhece que não fariam isso? Acho que a maioria, né? Sim, com certeza. Então, a maioria não é mal. Exatamente. É que o mal, ele impacta. Você entendeu? Então, gente, se você pegar uma pessoa ruim, você examina o seu arredor, os seus amigos. Um pai que matou a filha, quantos vocês conhecem ali que fariam a mesma coisa? Provavelmente nenhum. Sim. Esse foi uma exceção. Só que ele impacta. Então, se a gente olha a humanidade é mais bem do que mal. Só que o bem ainda, ele é mais tímido. Agora, o mal, ele sobressai porque ele não tem nada a perder. O mal, ele quer impactar, ele quer chegar, ele quer invadir. Né? Ele não tem, como que eu vou dizer assim, ele não tem freio. Né? O bem, não. O bem, ele não invade. Jesus não obrigou ninguém a seguir. Ele falou, quem quiser, me siga. Porque quando a gente seguir Jesus, é quando a gente já aprendeu, quando a gente já assimilou. Não adianta ele forçar ninguém que quer ir. Então, o mal, ele vem, ele vai penetrando, ele não vai se impondo. Então, eu acho assim que essa coisa de castigo é para esse tipo de pessoa que ainda estava, vamos dizer assim, dura, agressiva. Precisava ter alguma coisa para temer. Senão, não ia nunca tentar se melhorar, né? É isso aí. Continua aí, senão eu não posso falar. Mas eu penso também assim, o bem e o mal, realmente, né, são duas coisas que tá aí para a gente pensar. E o que você falou tem lógica, porque você colocou um exemplo bom para a gente pensar, né? Realmente, muitas pessoas não teriam coragem de fazer isso com seu filho. Né? Então, aconteceu um caso que chocou muita gente, né? Você pensa assim, aquela criatura fez aquilo, e muitas pessoas, óbvio, criticaram, condenaram, né? Lógico, porque a gente ainda tem o quê? O que ainda a gente impera na gente, né? E que Jesus fala muito lá no Evangelho, está no Evangelho, que é o orgulho e o egoísmo, né? Que isso ainda a gente tem. A gente até faz o bem, a gente sente o bem, pratica algumas coisas do bem, mas a gente ainda tem, né? Esse negocinho aí que coça a gente, que é o egoísmo, que é o orgulho, a gente ainda tem a nossa vaidade, né? Então, para a gente ser totalmente bem, que é o que você colocou, a eternidade é o quê? É o bem. Você vai ser eterno com o quê? Com o bem. Se você for realmente bem, bom, bondoso, então isso é eterno, né? E Deus, ele realmente, hoje a gente consegue enxergar esse Deus é soberano, bom, justo, né? Que jamais ele vai impor regras, ele vai impor, castigar a gente. E é nós mesmos que nos castigamos, porque a gente que tem o nosso livre-arbítrio e através das nossas decisões, da causa e efeito, óbvio que a gente vai ter o nosso inferno, não é? E hoje, claro, com o espiritismo, com tudo, a gente vai aprendendo.
Não, mas, Marilene, deixa eu só falar uma coisa. Tanto que esse negócio do mal, a gente achar que parece que o mal está imperando tanto, que quando a gente ouve uma notícia assim, nossa, a pessoa achou uma carteira cheia de dinheiro e devolveu para o dono, a gente se admira. Como assim? Quer dizer, Verdade. é tão estranho, né? A gente Não admirava que deveria a ser assim. pessoa que Não, deveria ser o contrário, Você né? concorda? Nossa, a que pessoa bom, encontrou que uma carteira e legal. não devolveu, né? Não, mas a gente não deveria entrar em choque assim? Olha, a pessoa encontrou a carteira cheia de dinheiro e não devolveu. A gente fica abismado quando a gente Aí ouve a sim pessoa deveria devolveu. Devolveu. ser. Exatamente. É Você isso. foi perfeita, você foi perfeita. Exatamente. É isso que eu estou dizendo, né? Que a gente está aprendendo. Aí você, mesmo esse pai que fez isso, o pai da Isabela Nardoni, por mais que foi terrível o que ele fez, ele não vai ser condenado eternamente. Ele Tá, vai Sim, responder pelo que ele, eu não sei, só Deus sabe. Só Deus sabe o que vai ser a pena dele, como que ele vai resgatar isso, não sabemos, mas ele também, um dia, ele vai resgatar o que ele fez. Vai demorar mais? Vai. Mas ele vai, nada é eterno. E aí, eu vi também uma vez, eu sou péssima para guardar onde eu vejo as coisas, que a nossa sensação, essa coisa de eternidade, tem a ver com o sentido de tempo e espaço. O tempo material é um e o tempo espiritual é outro. O que é 10 anos para nós, 100 anos para nós, é um segundo na eternidade. sim. Então, para nós, que temos aqui como referência o tempo da Terra, parece uma eternidade, de repente no espaço é um segundo, né? Então, tudo isso tem a ver com entendimento ainda, né? Quantos Tá minutos certo. falta aí, gente? Olha, pelos Acho meus que cálculos, a gente ainda tem uns 10 minutinhos. tá. Quantos? 10. Tá. Então, eu acho que foi dito tudo, gente, sabe? Sim, Dentro do sim, sim. tema, o que a gente Do poderia ter tempo, simplificado, né? sim. É porque Então, aqui eu acho que vai do agora, interesse da gente, aqui, sim. Então, eu acho que querer agora a gente entender. pode. Aham. Então, eu acho que a gente pode fazer a nossa prece final e na próxima aula a gente vai continuar com esse tema, certo? Então, a Josi vai Quem fazer vai a fazer prece. a festa? A Eu vou Josi vai fazer fazer. a prece para nós. Vamos desligar os nossos sons e vamos para a Josi fazer a prece. Ok, meninas. Então, vamos nesse clima tranquilo, sereno, mais um estudo, mais um conhecimento aí para a gente refletir durante essa semana. Vamos envolver com esses fluidos bons que esse estudo proporciona para todas nós e também para o público que vier assistir às nossas aulas. Vamos entrar em sintonia com o Mestre Jesus, a equipe espiritual de Caibar, o nosso professor espiritual, para que possamos, nesse clima de paz, de tranquilidade, de harmonia, transmitir todos esses fluidos para todos os lares, todas as pessoas encarnadas e desencarnadas. Vamos transmitir esses pensamentos bons para todos que necessitam, que estão em sofrimento, e que com certeza Deus irá ajudar a cada um segundo aquilo que precisa e que merece. Vamos envolver nesses fluidos de luz para nós mesmos, que consigamos também absorver tudo que venha nos atendendo e vamos sentir toda essa energia dos nossos amigos espirituais que vem nos acompanhando, que vai nos auxiliando a cada aula. E agradecer, porque é muito bom a gente estudar e também precisamos agradecer. Agradecer a Deus pela vida, agradecer a Deus pela inteligência, por buscar conhecimento e por estarmos cada vez mais aprendendo e precisando também colocar em prática, porque a prática também nos ajuda a fortalecer. Obrigada, Jesus, obrigada, equipe espiritual, e obrigada, Deus, por tudo que nos tem, que tem nos dado durante toda a nossa vida. Que assim seja, e muito obrigada.